Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Bom, neste módulo então nós vamos estudar potenciação com números racionais, né? Só que antes de falar um pouquinho sobre a potenciação, vamos fazer uma revisão em cima do conjunto dos números racionais. O que seriam os números racionais? Todo número que pode ser escrito na forma fracionária, com denominador e numerador inteiro e denominador diferente de zero, ok? Então, vamos lá. Um exemplo bem clássico aqui de alguns números que são racionais. Observe bem que o nosso conjunto racional ele é sempre denominado ou simbolizado com a letra Q, ok? Relembrando, você já viu isso em outro capítulo nosso. Então, por exemplo, o menos 14 sobre 3, ou menos 14 terços, menos 3,2, menos 2, menos 0,44444, lembrando que esse aqui é uma dízima periódica, que ela também é racional, 0, 0,002 é um decimal exato, 1, 2,8, 25 sextos, 10 e etc. Lembrando que somente, no caso das dízimas, somente as dízimas periódicas, elas podem ser racionais. Dízima periódica é todo aquele número decimal que nós podemos transformar em fração, né? Isso aí a gente já viu também em outros vídeos nossos. Então vamos lá. Potências de expoente natural, né? Essa aqui é um novo enfoque. Então, produto de fatores fracionários iguais negativos, eles podem ser escritos dessa forma aqui. No caso, nós temos a repetição do menos 2 quintos, 3 vezes. Então, nós temos 3 fatores. Aqui a nossa base vai ser menos 2 quintos e o expoente vai ser 3, que foi o número de vezes que a base repetiu. Neste outro exemplo aqui, nós temos um produto de fatores fracionários iguais, só que são positivos, né? Veja bem, 3 sétimos aqui, ele está se repetindo 4 vezes, então nós temos 4 fatores. O 4 aqui vai ser o expoente e o 3 sétimos vai ser a base. Lembrando que sempre o expoente vai sinalizar quantas vezes a base vai repetir. Neste outro exemplo, nós colocamos decimais iguais negativos. Olha lá, menos 0,4 multiplicado 2 vezes. Então, nós temos aqui 2 fatores. Então, nós teremos como base menos 0,4 e o 2 vai ser o nosso expoente. Neste outro exemplo aqui, nós podemos ter decimais iguais, só que positivos. 1,2, ele está se repetindo 3 vezes. Nós temos aqui 3 fatores. Então, já deu para perceber o que vai acontecer. A base é 1,2 e o expoente é 3. Bom, a potenciação ela é utilizada para representar a multiplicação de fatores fracionários iguais, né, como nós começamos a ver. Exemplo aqui, mais alguns exemplos. No caso de positivo, né? Aqui você vê que meio ele está se repetindo 3 vezes, então nós temos meio elevado a 3. Se a gente for fazer esse cálculo, você tem que lembrar que o expoente 3 ele está levando tanto o numerador, que é a parte de cima, como o denominador, que é a parte de baixo. Então, você vai pensar em 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 2, então você vai pensar em 2 elevado ao cubo, então é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. No próximo exemplo aqui, nós temos um fracionário negativo. Ele está repetindo 4 vezes, né? Então, nós vamos colocar ali o expoente 4 e a base menos 3 quartos. Relembrando também, aqui nós temos que pensar que o 4 ele está levando, né, tanto o numerador como o denominador. Outra coisa que a gente tem que relembrar a regra. Nós temos aqui um número negativo elevado a um expoente par. Então, nós teremos como resultado um número positivo. 3 elevado à quarta é 81. E 4 elevado a 4, 256. Neste outro aqui, vamos também enfatizar fatores decimais iguais, né? Vamos buscar um pouquinho mais aí de conhecimento. Nós temos aqui o 0,5 repetindo uma multiplicação 3 vezes. Então, nós temos 0,5 elevado a 3 ou ao cubo. Fazendo essa multiplicação, nós teremos 0,125. Aqui nós temos um decimal também, só que negativo. Ele está se repetindo 2 vezes. Então, representando, nós temos 2,1 elevado a 2. Fazendo esse cálculo aqui, nós teremos 4,41.
importante, enfatizando bastante essa história de regra de sinais. Quando nós temos multiplicação de sinais iguais, menos multiplicado por menos, nós teremos sempre positivo. Um número positivo multiplicado por outro positivo, nós teremos com resultado positivo. Então, multiplicação de sinais iguais, sempre o resultado você vai ter positivo. Agora, quando você tiver multiplicação de sinais diferentes, de números com sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Isso é muito importante. Outra coisa também importante da gente enfatizar é que quando o número é negativo elevado a expoente par, seu resultado vai ser sempre positivo. Par poderia ser 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Agora, quando o número é negativo elevado a expoente ímpar, 1, 3, 5 e assim por diante, o seu resultado vai ser sempre negativo. Vamos fazer agora a interpretação de algumas potências fracionárias. Aqui, por exemplo, nós temos 1/3 elevado ao quadrado. Então, aqui você vai pensar em 1/3 multiplicar 2 vezes. Lembrando de novo, você vai multiplicar, né? Aqui, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, nós teremos 1/9. Aqui nós temos menos 3/2 elevado ao cubo. Então, nós vamos repetir essa multiplicação 3 vezes dessa fração. E nós teremos como resultado, olha lá, número negativo, né? Olha lá, expoente ímpar de um número negativo. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Menos 27 oitavos. Neste outro aqui, você tem um número positivo elevado ao número, né, que é um par. Aqui a gente não precisa se preocupar, porque quando ele é positivo, ele sempre vai ser positivo. Aqui, então, o entendimento seria o seguinte: 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, nós teremos 1. Agora o 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, nós teremos como resultado 10.000. Vamos interpretar agora um pouquinho das potências decimais, né? Aqui nós temos 3,5 elevado ao quadrado. Então, ele vai repetir 2 vezes. Nós teremos como resultado 12,25. Neste outro aqui, nós temos um número negativo elevado a um expoente ímpar. Então, com certeza, no final, nós teremos um resultado negativo. Aqui você vai multiplicar o 0,07 3 vezes, né? Você vai repetir ele 3 vezes. Então, nós teremos como resultado um número decimal negativo. Relembrando para você aí que você pode assistir outras aulas de matemática no nosso endereço, que é videoaulasdematemática.wordpress.com. Muito obrigada, volte sempre.